O que aconteceria se detonássemos a bomba nuclear mais poderosa na Fossa das Marianas? Capítulo 1. As armas nucleares são as mais destrutivas e temidas que o ser humano já criou. Elas têm o poder de aniquilar cidades, países e até continentes inteiros em questão de segundos. Mas será que elas também poderiam afetar o planeta de uma forma mais profunda e irreversível? Uma forma de testar essa hipótese seria detonar a bomba nuclear mais poderosa já construída na Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do oceano. A Fossa das Marianas fica no Oceano Pacífico, entre as ilhas de Goa e Filipinas, e tem cerca de 11 quilômetros de profundidade. É lá que se encontra o Challenger Deep, o lugar mais fundo da Terra, onde a pressão é 1000 vezes maior do que na superfície. A bomba nuclear mais poderosa já construída foi a Tsar Bomba, desenvolvida pela União Soviética em 1961. Ela tinha uma potência de 50 megatons, o equivalente a 3.300 bombas de Hiroshima. Ela foi testada no arquipélago de Nova Zembla, no Ártico, e causou uma explosão tão grande que foi vista a mais de 1000 quilômetros de distância. Mas o que aconteceria se detonássemos a Tsar Bomba na Fossa das Marianas? Quais seriam os efeitos devastadores dessa experiência? E quais seriam as consequências para a vida na Terra? Vamos explorar o cenário hipotético de detonar a bomba nuclear mais poderosa na Fossa das Marianas, e ver o que a ciência tem a dizer sobre isso. Você vai se surpreender com o resultado. Capítulo 2. A explosão. O primeiro efeito de detonar a Tsar Bomba na Fossa das Marianas seria a formação de uma enorme bolha de fogo submarina. A bolha teria cerca de 8 km de diâmetro, e seria composta por gases quentes e plasma. Ela se expandiria rapidamente, mas não chegaria a atingir a superfície do oceano, pois seria contida pela pressão da água. A bolha de fogo também emitiria uma grande quantidade de radiação, mas essa radiação ficaria confinada dentro da bolha, e não se espalharia pelo oceano. Isso porque a água é um excelente escudo contra a radiação, e absorveria a maior parte dela. Além disso, a radiação seria diluída e dispersa pela água, e não representaria uma ameaça para a vida marinha. A explosão também geraria uma onda de choque, que se propagaria pelo oceano em todas as direções. A onda de choque teria uma velocidade de cerca de 1.500 metros por segundo, e uma pressão de cerca de 300 atmosferas. Ela causaria danos aos navios e submarinos que estivessem próximos ao local da detonação, e também aos animais que vivessem nas profundezas do oceano. A onda de choque também provocaria uma pequena onda na superfície do oceano, mas essa onda não seria um tsunami. Um tsunami é causado por um grande deslocamento de água, como um terremoto ou um deslizamento de terra. A explosão da Tsar Bomba na Fossa das Marianas não causaria um deslocamento de água suficiente para gerar um tsunami. A onda na superfície teria apenas alguns centímetros de altura, e não seria perceptível para quem estivesse na costa. Capítulo 3. A espuma. O segundo efeito de detonar a Tsar Bomba na Fossa das Marianas seria a formação de uma camada de espuma radioativa no Oceano Pacífico. A espuma seria composta por partículas de água, ar e material radioativo, que seriam arrastadas pela bolha de fogo até a superfície. A espuma teria uma cor branca ou amarelada, e uma consistência cremosa. A espuma radioativa cobriria uma área de cerca de 100 km², e teria uma espessura de cerca de 10 metros. Ela seria visível do espaço, e poderia ser confundida com uma nuvem. Ela também emitiria uma luz brilhante, que poderia ser vista à noite. A espuma radioativa seria o principal risco ambiental da explosão, pois conteria elementos radioativos como césio, estrôncio e iodo, que poderiam contaminar a água, o ar e a cadeia alimentar. A espuma também poderia ser levada pelos ventos e pelas correntes marítimas, e atingir outras regiões do oceano e do continente. A espuma radioativa, no entanto, não duraria muito tempo. Ela se dissiparia em questão de dias ou semanas, dependendo das condições climáticas e oceânicas. A maior parte da espuma se evaporaria ou se dissolveria na água, e os elementos radioativos se degradariam ou se diluiriam. A espuma não causaria um impacto significativo na vida marinha, pois a maioria dos organismos aquáticos tem uma alta capacidade de resistir à radiação. Capítulo 4. Os terremotos. O terceiro efeito de detonar a Tsar Bomba na Fossa das Marianas seria a possibilidade de causar terremotos na região.
A Fossa das Marianas é uma zona de subducção, onde uma placa tectônica se move sob outra, gerando tensão e atrito. Essa tensão e atrito podem ser liberados em forma de terremotos, que podem ser de diferentes magnitudes e frequências. A explosão da Tsar Bomba na Fossa das Marianas poderia causar uma perturbação na placa tectônica e provocar um terremoto localizado. Esse terremoto poderia ter uma magnitude de cerca de 5 ou 6 na escala Richter, e seria sentido nas ilhas próximas, como Guam e Filipinas. Esse terremoto poderia causar danos materiais e humanos, mas não seria catastrófico. Capítulo 5 – O inverno nuclear. O quarto efeito de detonar a Tsar Bomba na Fossa das Marianas seria a possibilidade de causar um inverno nuclear, ou seja, uma queda drástica da temperatura global devido à redução da luz solar. Um inverno nuclear é causado pela injeção de grandes quantidades de poeira, fumaça e cinzas na atmosfera, que bloqueiam a radiação solar e alteram o clima. Um inverno nuclear pode ter consequências graves para a agricultura, a biodiversidade e a saúde humana. A explosão da Tsar Bomba na Fossa das Marianas poderia causar um inverno nuclear, mas apenas se fosse realizada na superfície do oceano, e não no fundo. Nesse caso, a explosão levantaria uma enorme nuvem de material radioativo, que se espalharia pelo globo e permaneceria na atmosfera por meses ou anos. Essa nuvem reduziria a luz solar em até 70% e baixaria a temperatura média em até 10 graus Celsius. Essa mudança climática afetaria a produção de alimentos, a disponibilidade de água e a saúde das plantas e dos animais. A explosão da Tsar Bomba na Fossa das Marianas, no entanto, não causaria um inverno nuclear se fosse realizada no fundo do oceano, como proposto. Nesse caso, a explosão não levantaria uma nuvem de material radioativo, mas apenas uma camada de espuma, que se dissiparia rapidamente. A explosão não afetaria a atmosfera, e não teria impacto no clima. A temperatura global não mudaria, e a vida na Terra continuaria normalmente. Capítulo 6 – A órbita da Terra. O quinto e último efeito de detonar a Tsar Bomba na Fossa das Marianas seria a possibilidade de alterar a órbita da Terra, ou seja, a trajetória que a Terra segue ao redor do Sol. A órbita da Terra é determinada pela força da gravidade, que depende da massa e da distância entre os corpos celestes. A órbita da Terra é elíptica, e varia ligeiramente ao longo do tempo, devido à influência de outros planetas e de fenômenos naturais. A explosão da Tsar Bomba na Fossa das Marianas poderia alterar a órbita da Terra, mas apenas se fosse realizada no lado oposto ao Sol, e não no mesmo lado. Nesse caso, a explosão empurraria a Terra para longe do Sol, e aumentaria a distância entre eles. Esse aumento seria de cerca de 1 centímetro, e seria insignificante em relação à distância média de 150 milhões de quilômetros. Esse aumento não afetaria a duração do ano, do dia ou das estações. A explosão da Tsar Bomba na Fossa das Marianas, no entanto, não alteraria a órbita da Terra se fosse realizada no mesmo lado que o Sol, como proposto. Nesse caso, a explosão puxaria a Terra para perto do Sol, e diminuiria a distância entre eles. Essa diminuição seria de cerca de 1 centímetro, e seria insignificante em relação à distância média de 150 milhões de quilômetros. Essa diminuição não afetaria a duração do ano, do dia ou das estações. Conclusão. Neste vídeo, exploramos o cenário hipotético de detonar a bomba nuclear mais poderosa na Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do oceano. Vimos que os efeitos dessa experiência seriam praticamente nulos, e que a vida na Terra não seria afetada. A explosão resultaria em uma bolha de fogo submarina, seguida por uma pequena onda e uma camada de espuma radioativa no Oceano Pacífico. Os resíduos radioativos seriam diluídos e dispersos pela água, e a energia liberada não seria suficiente para causar terremotos significativos ou alterar a órbita da Terra. Esse cenário, no entanto, é apenas uma especulação baseada em cálculos e estimativas. Não há como saber com certeza o que aconteceria se detonássemos uma bomba nuclear no oceano, pois isso nunca foi feito, e esperamos que nunca seja. As armas nucleares são uma ameaça para a paz e a segurança mundial, e devem ser eliminadas. O melhor lugar para uma bomba nuclear é no museu, e não no fundo do mar. Bom pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Curte e comente mais temas que vocês têm interesse em saber. Uma mente que se expande jamais volta ao seu tamanho original.